Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós vamos considerar a leitura da Bíblia, da parte, Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 19 a 25 de setembro. E depois vamos fazer a análise da brochura, da lição a ser considerada. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. E que Jeová sempre possa continuar abençoando a vida de vocês. Nós hoje estaremos fazendo a leitura da Bíblia, que está no livro do 1 dos Reis, capítulo 13, versículo do 1 ao 10, que diz assim: Por ordem de Jeová, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e chegou quando Jeroboão estava junto ao altar, para fazer fumaça sacrificial. Então, por ordem de Jeová, o homem proclamou contra o altar: Ó altar, altar! Assim diz Jeová: Na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. Ele sacrificará sobre você os sacerdotes dos altos sagrados, os que fazem fumaça sacrificial sobre você, e queimará sobre você ossos de homens. Naquele dia, o homem de Deus deu um sinal, dizendo: Este é o sinal que Jeová declarou: O altar rachará, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Assim que o rei Jeroboão ouviu o que o homem do verdadeiro Deus proclamou contra o altar em Betel, ele retirou a mão do altar e, apontando para o homem, disse: Peguem-no. Imediatamente, a mão que ele tinha estendido contra o homem ficou paralisada, e ele não conseguia mais abaixá-la. Então o altar rachou, e as cinzas do altar se derramaram conforme o sinal que o homem do verdadeiro Deus tinha dado por ordem de Jeová. Em vista disso, o rei disse ao homem do verdadeiro Deus: Por favor, implore o favor de Jeová, seu Deus, e ore por mim, para que a minha mão seja restabelecida. Então o homem do verdadeiro Deus implorou o favor de Jeová, e a mão do rei voltou a ser como antes. O rei disse então ao homem do verdadeiro Deus: Venha comigo à minha casa para comer alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem do verdadeiro Deus disse ao rei: Mesmo que me desse metade da sua casa, eu não iria com o Senhor, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois recebi a seguinte ordem de Jeová: Não coma pão, nem beba água, e não volte pelo caminho por onde você veio. Assim ele partiu por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Muito bem, vamos fazer agora a análise, da brochura. A lição estava sendo considerada, é a lição número 10. Mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. Então, o que você deve fazer? Use volume, emoção e ritmo variados para transmitir de modo claro as ideias e os sentimentos. E como você pode fazer isso? Primeiro, varie o volume. Você pode falar mais alto, para destacar os pontos principais, ou falar mais baixo para criar expectativa ou expressar medo e ansiedade. Pode variar a emoção, Mude a emoção da sua voz de acordo com o sentimento que você quer transmitir. Nessa leitura, vamos botar assim, tá fácil de aplicar esse ponto, porque a gente tem alguns personagens bem destacados, Nós temos Jeová falando, nós temos a voz do profeta, do verdadeiro Deus, nós temos a voz do rei Jeroboão. Então a gente consegue mudar a voz, a emoção, falar mais alto, falar mais baixo, variar o ritmo, que é falar mais rápido para expressar empolgação, ou falar mais devagar quando quiser destacar pontos importantes. Por exemplo, só a título, de exemplo. Ali no versículo 2, por ordem de Jeová, o homem do verdadeiro Deus, ele proclamou, contra o altar. Então imagina, o que é uma proclamação? Será que é uma pessoa falando baixa, acanhada, com medo, com vergonha? Não, é uma pessoa destemida, falando alto,
querendo chamar a atenção para aquilo. Então imagina quando você for ler essas frases aqui, né? Por exemplo, ó altar, altar. Então você tem que falar um pouco mais alto, com emoção, entendeu? Uma forma enfática, né? Então aí você fala mais alto. Imagina quando o rei ele foi acamado, né, pela sua mão ficou paralisada. Imagina o seu desespero. Por exemplo, ali no versículo 7, após, né, a sua mão ficar paralisada, ele fala assim, ó. Não, no versículo 7 não, no versículo 6, ele implora. Imagina quando você está implorando alguma coisa para alguém para te ajudar. No caso dele, vamos botar assim, né, uma doença, uma coisa que aconteceu momentaneamente. Então olha só o pedido dele: por favor, implore a Jeová, seu Deus, e ore por mim. Então vai ser uma coisa mais enfática, mais devagar, baixar o volume da voz. Então assim, esses versículos da Bíblia, nessa leitura, está muito fácil de aplicar esse ponto. Então se prepare bem, lê as informações que estão aqui na brochura, que com certeza vai ser muito esclarecedor, né? Quando a gente lê as informações, olha para o texto e aplica aquilo que a brochura pede. Por exemplo, aqui na informação diz assim, ó, não fale tão alto a ponto de parecer que você está repreendendo as pessoas e não exagere no sentimento para não acabar chamando atenção para si mesmo, né? Então tem que ser uma coisa meio termo. Você nem tão vai gritar ao ponto de assustar, igual quando é no congresso, né? Já viu quando você está quase tirando um cochilo e o orador dá aquele grito que você acorda assustado? Então não deve se fazer isso. Tem que ser uma coisa mais tranquila, né? Para não chamar atenção para você, mas chamar atenção para a palavra de Deus, tá bom? Então treine direitinho essas informações aqui, que eu tenho certeza com a ajuda do Espírito Santo, você sairá muito bem também na sua parte. Então chegamos ao fim da nossa consideração, espero que tenha sido proveitoso para você, caso você esteja com essa designação, ok? Então chegamos ao fim da nossa consideração, lembrando a todos que puderem, né, compartilhe essas informações para que mais irmãos possam ter esse acesso e beneficiado. Deixe o seu like, ative o sino, se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? É muito fácil, se inscreva no canal, para que você possa estar recebendo também novos vídeos. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.